Olá, sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar com a Aline Campos pela primeira vez. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Já estou sentindo uma energia diferenciada. Gratidão. Ah, que gostoso, que gostoso. A Aline é atriz, é apresentadora, é esportista, tem essa capacidade de trazer uma energia deliciosa toda vez que a gente te assiste, te acompanha. E Uhum. eu queria começar te perguntando, Aline, sobre a virada do ano. A gente está no comecinho aqui de 2025 e eu fiquei acompanhando de longe a sua virada do ano e me pareceu um grande ritual de renovação maravilhoso. Que acho que todo mundo se propõe um pouco a isso, né? Quando a gente abre o caderninho, a agenda nova, então fala, tá, ok, agora esse ano como vai ser? É quase um pouco instintivo, mas o que eu fiquei sentindo da sua virada de ano, e aí eu quero saber se foi isso mesmo, é que foi bastante intencional, assim, que tudo que aconteceu foi nesse processo de renovação pensado. Como você pensou essa sua virada, Aline? O que que a gente faz para renovar de verdade quando muda o ano? Bom, foi exatamente isso que você sentiu. Eu tenho um projeto com o meu namorado. Na verdade, esse é um projeto meu desde o início da pandemia, quando eu comecei a compartilhar, né? Abrir um pouco do que tem dentro de mim, né? O que me faz bem e o que me ajuda na minha transformação já há alguns anos para as pessoas. E aí eu criei o Metamor, inclusive eu nichei, né, nas minhas redes sociais esse perfil para que pessoas interessadas pudessem vir. E desde então eu percebo como é importante eu estar compartilhando simplesmente o que eu aprendo com essas pessoas que às vezes nem estão buscando o acesso, mas através de uma pessoa pública elas encontram um aconchego, sabe? Uma nova forma de enxergar a vida. E aí, quando eu me uni ao meu namorado, que também tem esse propósito de vida, né? Não foi à toa que a gente se atraiu, nós juntos decidimos fazer crescer esse projeto para ajudar essas pessoas no alinhamento corpo, mente e espírito, e aí nasceu o Metamor. E aí, para o final do ano, né, foi um ano muito intenso, de muitas transformações e de muitas mudanças, até na minha área profissional, né? Só esse ano eu me ousei em abrir 4 empresas de nichos completamente diferentes. E aí eu falei, cara, vamos virar o ano de uma forma muito alinhada, primeiro para agradecer, para deixar para trás o que a gente não quer e para que a gente possa, de verdade, internalizar e intencionar o que a gente quer para o próximo ano. E vamos chamar pessoas para estar com a gente? Vamos oferecer essa oportunidade para a galera do Metamor? E foi perfeito, porque nós pudemos estar com pessoas que estavam nessa mesma busca, num lugar em contato com a natureza, que foi Visconde de Mauá, finalizando o ano junto com um ciclo também de limpeza e purificação que eu já faço há alguns anos, que é a oração do Arcanjo Miguel. Então a gente finalizou os 21 dias no dia 31 lá presencialmente com essas pessoas e também ao vivo, né, nas minhas lives. E intencionando muita cura, muita transformação, muitas colheitas para o próximo ano. Fizemos vários rituais, sabe, em contato com a natureza. Então foi muito especial. Ai, que gostoso. Dava vontade de estar junto, assim, sabe? Acompanhando. E acho que, de certa forma, a gente estava também, né? Sentindo eh, essa possibilidade da gente encerrar de um jeito mais consciente, né? Tudo que precisava ser encerrado e abrir Sim, esse outro capítulo de uma nova forma. Você sim. falou que você já fazia esse ritual, por exemplo, de purificação já há algum tempo, só você. Como foi que você chegou nele, assim, e o que que você sente que foi mexendo com você para te fazer ter essa vontade de dividir com mais pessoas? Bom, eu tenho 37 anos, né? Há quase 10 anos. Eu, com 28 anos, enxergo que iniciei o meu despertar espiritual, sabe? Por mais que eu sempre conseguisse entender que tinha uma intuição e algo muito maior falando comigo, ali nos 28 anos eu percebi que eu precisava me encontrar dentro de mim e não com relação a religiões específicas. Eu precisava encontrar o que era Deus, o que era tudo isso que eu estava vivendo. E aí eu busquei terapia, porque eu não estava me entendendo, eu me achava um peixe fora d'água, eu brigava com as pessoas, porque parecia que ninguém me entendia, estava todo mundo contra mim. E aí eu falei, eu preciso de terapia. Eu fui fazer 2 terapias ao mesmo tempo. Uma eu me identifiquei, estou com ela até hoje, a outra não. E, paralelamente, comecei a meditar. Comecei a fazer cursos de meditação e tudo mais.
E aí eu me encontrei, tanto na terapia, que é uma terapia que conversa muito com o que eu acredito, eu descobri algo também que foi muito libertador para mim. Eu descobri que eu não preciso escolher uma religião para ser espiritualizada, para acreditar em Deus, para ter Deus em mim. E a meditação, que são esses mergulhos internos conscientes, nossa, assim, eu considero que é a ferramenta mais importante para que eu ative essa sabedoria inata, né? Que todos nós temos uma sabedoria divina, inata, desde que a gente nasceu. A nossa alma, eu digo, a nossa alma sabe de tudo. Então, através desses mergulhos, a gente relembra o que, na verdade, a gente já sabe. E aí, junto com essa minha terapeuta, que é maravilhosa, que eu nunca posso deixar de esquecê-la e de dar esse crédito a ela, porque ela me ensina diariamente, que é a Márcia Gil, eu fui descobrindo formas de viver, ferramentas para usar para cura, para elevar a minha frequência. E eu fui vendo como era mágico viver dessa forma. E quando chegou na pandemia, eu vendo que eu, por mais que fosse tudo muito louco, aquele início, eu estava bem, eu estava tranquila, algo dentro de mim falava, tá tranquilo, calma, vai dar tudo certo. Eu vi o desespero de tantas outras pessoas e eu pensei, eu preciso ajudar de alguma forma, da forma que eu posso. Ah, você não tem curso, você não tem isso, você não tem formação, mas eu tenho a mestria da minha própria experiência. Então, eu vou compartilhar tudo que eu aprendi, o que faz bem para mim, porque o máximo que pode acontecer é entrar por um ouvido e sair por outro ouvido da pessoa, não fazer sentido para ela e tá tudo bem. E aí que eu Hum. iniciei e eu vi como que a gente simplesmente compartilhar o nosso processo pode inspirar e transformar a vida do outro, sabe? Então, além de eu ter me identificado, Aline, de te ouvir, porque a gente tem a mesma idade exatamente, e os Uau. 28 anos também, eu tenho essa lembrança de um momento muito marcante. Olha. E de 7 em 7 anos, né? Tem essa história dos setênios, de que a gente passa por grandes mudanças, e acho que dos 28 realmente, dos 28 aos 35 ali, eu senti, nossa, muitas, muitas transformações. Sim. Mas eu percebo que eu demorei mais um tempo para entender uma coisa que eu acho que você, pelo menos hoje, tem muito claro, assim, que é essa integração do que a gente descobre do lado de dentro e de um despertar espiritual, né, que a gente usa essa expressão, não Uhum. está desconectada da nossa matéria física, né? Assim, tem uma coisa de cuidar do corpo, tem uma coisa de cuidar dessa materialidade, né, que a gente acompanha. Como foi para você essa, e você falou lá no começo, né, que você trabalha com corpo, com mente, com espírito. Como foi entender essas dimensões e entender que elas não estavam separadas na intenção de cuidar de si mesmo e de cuidar dos outros? Olha, eu acho que intuitivamente eu sempre soube que cuidar do meu corpo físico era muito importante. Desde criancinha eu faço atividade física e eu amo a sensação que cuidar do meu corpo de todas as formas, né? Não só fazendo atividade física, mas me alimentando bem, traz para mim. E a disposição. Então, na prática, né, eu naturalmente entendi que cuidar do meu corpo me fazia muito bem. E aí, quando eu comecei a ativar esse espiritual, né, entender que, na verdade, eu sempre soube, mas entender mais profundamente que isso daqui não era tudo, né, a nossa matéria não era tudo, a nossa casa, né, que é o que nos dá vida aqui, eu comecei a entender que uma coisa, na verdade, estava muito conectada com a outra e que não tinha como se desconectar. E graças ao meu processo, à minha terapeuta e aos meus mergulhos internos, quando eu descobri que a espiritualidade era muito importante, eu não larguei os cuidados com o meu corpo. E isso é algo que é uma linha tênue, assim, para isso acontecer, né? Assim como tudo que é material. Existe muito essa tendência de a pessoa iniciar o seu despertar e o seu cuidado espiritual, né, com o invisível, e achar que tudo que é matéria não importa porque é uma passagem. Mas não, se a gente vive aqui, né, nesse mundo que a gente toca, que a gente enxerga, onde a gente tem esses sentidos que a gente precisa valorizar sim. E aí que veio algo que foi muito importante também para mim, que foi a minha conexão, por exemplo, com o dinheiro, com a riqueza, com a prosperidade. Porque por muito tempo eu não valorizava o dinheiro que entrava
no sentido de eu achava que, o dinheiro está entrando, eu não vou nem conferir, estou trabalhando porque, na verdade, isso não importa para mim. O que importa é eu ser feliz, é eu ter as pessoas que eu amo do lado, ok. Mas se eu trabalhei e eu conquistei, isso é algo divino. É prosperidade que eu mereço. E se eu não reconheço que isso é divino, é como se eu não desse o devido valor a qualquer coisa que há e aquilo vai se dissolvendo. E foi o que aconteceu comigo durante muito tempo, essa minha relação que não era saudável, hoje enxergo, por exemplo, com o dinheiro e com a riqueza, me afastou de pessoas, me afastou de relacionamentos, me afastou do dinheiro. O meu dinheiro, quando eu via, e hoje eu percebo, eu ganhava muito dinheiro e ele saía muito. Né? Eu digo que eu teve uma fase da minha vida que eu ganhei muito dinheiro, assim, mais dinheiro do que eu ganho hoje. Só que eu não era rica mesmo de dinheiro como eu sou hoje, porque hoje o dinheiro entra e se multiplica, porque hoje eu reconheço, eu valorizo. Hoje eu entendo que o dinheiro ele é divino também se ele é conquistado com o seu dom, né, com um propósito, se ele é conquistado com um trabalho feito com entrega verdadeira, sem prejudicar ninguém, né? Então, eu sempre digo que é muito importante que a gente entenda que corpo, mente e espírito precisam estar caminhando junto nesse alinhamento, porque senão um acaba desalinhando e prejudicando o outro. Não tem jeito. A nossa mente tem que estar saudável para que a gente entenda que a gente tem disposição e que não existe não consigo, não posso, a não ser que você não queira para fazer qualquer coisa, para cuidar do seu corpo, para manter uma rotina de atividade física, para se alimentar bem, para entender que talvez o prazer daquela comida, que você não precisa deixar de comer, porque tudo é equilíbrio, é momentâneo perto das consequências que vão ter e do bem-estar que você vai sentir depois, sabe? Então, esse equilíbrio eu considero muito importante e uma chave fundamental para que você não fique só, né? Você vê um monte de gente espiritualizada, mas que não prospera, não ganha dinheiro, né? Assim como um monte de gente que só pensa em dinheiro, que você vai conversar sobre papos profundos, você vê que a pessoa não se conhece, não sabe nem o que gosta, né? Sim. Então, E eu acho tão propício a gente estar falando disso nessa época de início de ano e que a gente está falando desses rituais de renovação todos, porque quando a gente vai desejar alguma coisa boa para alguém, né? E eu sempre tomo esse cuidado de ler todas as mensagens que chegam de fim de ano, de início de ano, de verdade, assim, porque as pessoas escolhem palavras muito bonitas para desejar para as outras, né? A gente uhum, deseja saúde, a gente deseja prosperidade, a gente deseja amor, a gente deseja alegria, a gente deseja harmonia. E eu acho que acaba sendo uma lembrança de que a nossa vida ela tem um leque assim, né, de áreas e que todas elas têm a sua importância e que a gente de verdade vai ter que olhar para todas elas. sim, E às vezes é fácil na correria do dia a dia, né, a gente ficar com a cabeça focada numa única coisa. sim. Como você administra seu tempo, Aline, pensando em todas essas, não só as demandas, também, a gente tem muitas demandas no dia a dia, né? Mas pensando em todas essas áreas, sabe? Como é que eu administro meu tempo para poder olhar para tudo que precisa ser olhado e que me compõem no fim, né? Porque se eu deixar uma das coisas de lado, talvez eu vou colher as consequências disso, né? Sim. Olha, eu acho que hoje eu estou conseguindo ter esse equilíbrio nesse olhar, sabe? Por mais que eu medite há muito tempo, é um processo. Eu considero que sim, a meditação é a chave. Eu bato muito nessa tecla, porque o simples ato de fechar os olhos e respirar, como a gente fez, inclusive, antes de entrar aqui, né, no início dessa entrevista, ele te alinha, ele coloca a sua mente trabalhando ao seu favor. E aí ele faz com que você consiga ter organização na sua vida, né? Então, todos os dias eu procuro, antes de sair da cama, sentar um pouco. Às vezes de forma mais longa, às vezes bem rapidinho. Fecho os olhos. Ah, você estava dormindo, já estava o tempo todo de olho fechado. Não, agora é de forma consciente. Eu vou sentar, me colocar à disposição de me alinhar e de mostrar para o universo, para Deus, para quem quer que da forma que você chame, eu estou pronta para o dia e eu quero que o meu dia seja um dia de presença, né? Um dia de consciência, para que eu o enxergue
as bênçãos, para que eu valorize, para que eu seja grato, para que eu consiga receber os desafios com a certeza de que eles já são uma solução e que eles são uma ferramenta para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Então, quando você fecha os olhos e intenciona isso, agradece e pede guiança, porque nós temos muitos seres, muitas energias, não importa como você chame, mas que está do nosso lado. E quando a gente chama, quando a gente pede, eles têm abertura para nos ajudar, né? Então, quando todos os dias você acorda e faz isso, você percebe que o seu dia realmente tem mais facilidade de ser sensível, sabe? De você observar. E aí, naturalmente, você consegue se dar o descanso. Naturalmente, você consegue enxergar. Acho que chega de trabalho. Meu parceiro tá ali, mó tempão me esperando. Vou dar um pouco de atenção para ele. Pô, meu filho tá ali precisando de mim. Vou deixar o trabalho agora um pouquinho para depois, que eu já trabalhei muito. Vou ali ver meu filho, o que que meu filho precisa, né? Vou agora, sei lá, tô sentindo aqui, sei lá, minha bexiga esquisita. Vou agendar um médico, não sei. Ou então vou fazer uma meditação de autocura para ver se melhora antes de eu ir no médico, sabe? Então, Uhum. quando você. É o que eu digo, o segredo é a meditação para mim, tá? Eu acordo, medito, meu dia é mais presente, eu consigo observar mais, consigo naturalmente dividir mais, consigo fazer escolhas mais alinhadas e as coisas fluem muito mais. E isso no micro, né? A cada dia você percebe a diferença, mas no macro, quando você olha para trás e vê o seu crescimento, dá vontade, não tem como você sair dessa vida. É uma virada de chave que não volta. Eu acho maravilhoso e eu compartilho dessa empolgação que a meditação traz, assim, né? De você, de repente, começa a praticar e tem isso de tem que ser contínuo, tem que ser praticado sempre. Você tem, abre uma porta do mundo novo, assim. Mas uma surpresa que eu tive em relação à meditação é que, por mais que aqui, por exemplo, se chame Jornada da Calma, o podcast, é isso que eu intenciono, que eu quero, eu gosto de viver com mais calma do que com mais pressa, ainda que muitas vezes estou eu aqui na correria louca e é isso que acontece. Mas não necessariamente quando eu percebo, quando eu fecho os olhos para meditar, é, não é para ficar zen sempre. Às vezes é para perceber que eu tô desequilibrada. Às vezes é para perceber que eu tô sentindo uma coisa aqui, uma emoção forte, uma irritação, ou uma frustração. E tá, então agora o que eu tô sentindo é irritação e frustração. Que isso não quer dizer que a gente vai passar um pano, assim, né, para essas coisas que a gente sente. E eu vejo que é uma coisa que você traz bastante também, Aline, que a gente é, percebe, né? Também isso, as emoções que às vezes não são positivas, as sensações que não são positivas, mas curiosamente, quando a gente percebe, parece que ela também se transforma, né, de alguma forma. É uma. É um mito, né? Acharem que quem medita é sempre zen. Por isso que, por exemplo, quando eu entro nas minhas lives de meditação, eu me preparo, né? Eu me conecto, e aí eu realmente entro numa frequência ali diferenciada. Mas eu sempre faço questão de falar para as pessoas que estão comigo que eu não sou essa pessoa sempre. Eu me estresso, eu tenho os meus desafios com relação às minhas tendências de humor, né? De personalidade. E eu venho trabalhando isso a cada dia. Então, a meditação, ela é tão maravilhosa que, ao contrário do que muitos pensam, que a meditação é você fechar os olhos e ficar horas, minutos, sem pensar em nada. Não. Às vezes é simplesmente para você reconhecer algo para ter oportunidade de curar. Exatamente isso que você falou. Então, eu sempre digo, não se assuste se um dia você me vê desalinhada e até um pouco grossa, com a cara fechada, porque eu sou o ser humano, né? E a partir disso, eu tenho cada vez mais reparado na hora quando isso acontece, quando esse desalinhamento emocional acontece na minha vida. E, sem dúvidas, o segredo é, sempre que eu posso, eu fechar os olhos um pouco. Eu tô no aeroporto, às vezes me estressei, tô correndo na correria, sento e respiro. Entendo o que estou sentindo, porque é exatamente o que você disse, quando você vivencia realmente aquela emoção, que é inevitável, porque a gente está vivendo num aprendizado eterno aqui, nesse mundo cheio de dualidades, você reconhece aquele sentimento e vai aprendendo a lidar. Nossa, eu era tão mais explosiva, reativa, eu era muito reativa. Eu magoava, às vezes, as pessoas pela minha reatividade. E às vezes ela tinha um motivo, mas eu perdia totalmente a razão pela minha falta de ser, pela minha forma de ser, minha
minha falta de maturidade emocional mesmo. E, cara, de uns tempos pra cá eu tô orgulhosa de mim, porque eu tenho conseguido receber coisas, gatilhos que antes me fazia explodir, e agora eu tô conseguindo respirar fundo e controlar a gente. Então, assim, eu sou estressada, eu sou aquilo. Antes eu falava isso, eu achava que eu era, mas hoje eu vejo que eu fui e que, por mais que essa tendência ainda venha, talvez da minha infância, enfim, do meu passado, da minha bagagem, eu tenho a capacidade de transformar e de me tornar uma outra pessoa melhor, mais evoluída, sabendo lidar melhor com aquilo, sabe? E isso é muito lindo de ver, sabe? De olhar para trás e, caraca, se fosse ontem essa pessoa falando isso pra mim, eu mandava ela para aquele lugar. E hoje eu consegui respirar fundo e ainda contornar a situação e fazer a pessoa entender e se transformar também de alguma forma, sabe? Então é muito Nessa, lindo. nessa chave de transformação que você está falando, eu queria te perguntar sobre o nome Meta-amor, porque eu acho ele muito lindo, inspirado, assim, mas queria entender quais foram os sentidos que você enxergou nessa união de palavras também. O que que significa Meta-amor? Olha, o metamor, ele significa muita coisa. Ele, na verdade, vem de metamorfose. Ele vem de Que legal. transformação. Porque antes de tudo, eu tinha um projeto que ele ainda existe e eu ainda quero fazer ele acontecer, que é o Metamorpode. E aí, através do Metamorpode, eu vou deixando o fluxo da vida me levar e acabou que eu decidi fazer a plataforma antes. E aí não quero, como eu não queria deixar de lado o Metamorpode, porque seria algo para as pessoas compartilharem as suas transformações, né, as suas metamorfoses, eu pensei, cara, meta-amor é perfeito, porque a meta é o amor, né? A gente vem para cá para amar, para aprender através do amor a se transformar. Então foi mais ou menos isso, assim, veio através da metamorfose, que aí foi pro Metamorpode, e eu desmembrei e virou o Metamor. E eu achei o nome perfeito, era para ser. Não, e maravilhoso, porque em si já é uma transformação, né? Já tem essa metamorfose, inclusive no nome do próprio, Sim, da própria iniciativa. sim, É, e eu gosto muito de ouvir jornadas de transformação das pessoas, porque parece que acende uma chama de esperança de que a gente pode ser diferente também. Como você sim, falou, eu era estressada, eu estava sempre estressada. Você fala, tá, eu estava daquele jeito, mas talvez hoje eu possa ser diferente, e amanhã vai ser diferente de novo, e depois diferente de novo. Como a gente sim. está nessa virada de ano, também queria te trazer essa pergunta, Aline, para a gente encerrar aqui um pouco a jornada. Como você enxerga a energia de 2025 e 25 e o que você quer ver em 2025 acontecer, não só com você, não só com o Metamor, mas com a gente, com todos nós coletivamente? Olha, eu vejo, né, que por um lado muitos costumam usar aquela frase: o mundo está perdido, não sei mais o que está acontecendo com as pessoas. Mas por outro lado, que é o meu ponto de vista e de muitos que eu venho encontrando, o planeta está se transformando e a gente está evoluindo, sim. Gente, é só a gente olhar, sei lá, para trás e não muito longe. A gente não conseguia ter papos profundos como a gente tem hoje. Pessoas despertando para até uma nova forma de se expressar, de falar, de conversar, sabe? Sim, as pessoas estão despertando e eu acredito muito que 2025 vai ser um ano decisivo para esse despertar. Para quem ainda não entendeu e está adormecido, vai ser um ano difícil, desafiador, eu acredito, de muitas cutucadas ali para que esse despertar finalmente aconteça. Então, é sempre uma escolha, né, através do nosso livre-arbítrio. Mas para quem já iniciou seu processo e para quem está escolhendo agora, nesse exato momento, despertar, nossa, tem algo muito além disso que eu estou vivendo e eu preciso olhar para isso. Vai ser um ano muito positivo. É o que eu sinto, assim, fortemente no meu coração, porque não tem como regredir, sabe? Eu venho vendo, principalmente da pandemia para cá, como tá esse processo de evolução do planeta e, consequentemente, das pessoas que estão escolhendo evoluir junto, sabe? Então, eu acredito que 2025 vai ser um ano de colheitas. Então, o que a gente está plantando, chegou a hora, cada vez mais, da gente colher. E isso me deixa muito feliz e animada. Ai, que assim seja mesmo, que a gente fale em voz alta para Sim. acontecer de verdade tudo isso. Aline, que prazer conversar com você, que bom te ouvir, que bom te reconhecer
nesse momento que você está vivendo hoje. Obrigada pela sua presença aqui no Jornada da Calma. Eu que agradeço, estou muito feliz. Parabéns por esse lindo projeto que vive eternamente enquanto durar. Gratidão. Gratidão, obrigada, Aline. E obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que topou começar o ano aqui junto com a gente, intencionando coisas tão bonitas, topando se transformar também, fazer todo esse ritual de renovação que a gente faz no começo do ano para a gente poder, de fato, chegar nesse lugar de despertar coletivo e de mais calma e paz em todo mundo. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!